Oi, olá, como é que vai? Tá tudo bem aí? Tudo certinho? Aqui é o Saulo e eu tenho uma pergunta pra você. Você já tem ou pensa em fazer uma faculdade, uma graduação? Se sim, quais são as coisas que te motivam a isso? Por que que você quer? E se você já tem, você pretende continuar estudando? E aí é a mesma pergunta, por quê? O que que te motiva a continuar estudando e aperfeiçoando os seus conhecimentos? E o que você tira disso para sua vida? É uma questão mais profissional, uma questão mais pessoal? Como você se relaciona com seus estudos? Eu tô perguntando isso porque aconteceu um caso comigo há um tempo atrás no trabalho. Uma amiga, né, uma colega de trabalho, ela reuniu a galera que era ali mais próxima, né, pra, pra fazer um pronunciamento, assim, e ela trouxe todo mundo, né, nessa mesa, numa pausa aí do trabalho, fora do ambiente ali de trabalho. Não era nada muito voltado pro meio ali do que a gente fazia. E ela disse que ela tinha uma coisa pra confessar pra gente, assim, que... E aí ela começou a chorar bastante e disse pra gente que ela tava muito envergonhada, tudo, e que ela tinha escondido uma coisa de nós, assim. E essa grande revelação dela, tipo, aos prantos, que ela tava contando pra gente, era de que ela tinha mentido pra todo mundo e que ela não tinha feito nenhuma faculdade, ela não tinha ensino superior, assim. E ela se sentia mal por isso, se sentia péssima porque não tinha, enfim, conquistado isso, tudo. E a reação meio que foi engraçada, assim, de todo mundo, porque todo mundo tava esperando uma revelação bombástica, assim, uma revelação super grande. E ela chorou bastante, assim mesmo, sabe? Ela tava bem triste com essa situação. E é claro, né, que isso com certeza tinha um impacto maior na vida dela do que simplesmente a nossa percepção, mas deu pra ver que naquele momento ali era o que ela tava dizendo, assim, que ela tinha mentido, né, sobre o currículo dela, assim, pra gente. E olhando pra trás agora, eu lembro de como eu achei aquilo engraçado, porque a gente se gostava bastante, a gente tinha um bom relacionamento entre nós, assim, e a última coisa que ia importar, assim, pra gente naquele cenário era se ela tinha ou não feito alguma faculdade, sabe? Se ela tinha ou não concluído o ensino superior, sabe? E isso me fez pensar, assim, sobre o quanto de importância que a gente dá para essas coisas para além da vida profissional. E o quanto a gente mistura essas conquistas, assim, profissionais com questões pessoais, sabe? Isso me trouxe algumas reflexões, assim. E aí eu queria falar hoje sobre a minha experiência acadêmica. Eu tenho o privilégio de ter. Privilégio não, né? Acho que não é essa a palavra correta, porque isso devia ser um direito básico para todo mundo, mas eu consegui, né, ter a chance de cursar o ensino superior e numa universidade pública, né, de prestígio, assim, bem grande mesmo, bem estruturada, e, e que é uma coisa que muita gente não tem a possibilidade, né, e mesmo assim eu concluí tudo, mas mesmo assim eu não decidi não seguir com esse tipo de linha profissional, assim. E isso me trouxe algumas questões, assim, pessoais, profissionais principalmente. E eu queria discutir, assim, sobre as minhas perspectivas, a minha visão sobre o que que é o meio acadêmico para mim, o que que são as conquistas acadêmicas para mim e o significado que eu trago para isso
na minha vida pessoal e profissional também, sabe? Esses dias eu vi um post no Instagram da Mariane Santana, tá? Quem não conhece, o Instagram dela é Mariane C. Santana. Ela é mestra na USP, né? Ela é uma pesquisadora e ela se declara como antiprodutivista, né? E aí vocês podem ir lá, né, verificar melhor sobre o que que ela define como antiprodutivismo, mas é basicamente sobre como a nossa perspectiva de vida pessoal tá se misturando aí com uma questão de produtividade exacerbada, assim, sabe? Que não faz sentido para um ser humano, tá? É, mas ela colocou no Instagram dela, tipo, um post falando que nós estamos adoecendo porque tratamos a nossa vida como se ela fosse uma empresa. E aí ela fala sobre como que a gente traz a cultura empresarial para nossa vida pessoal, assim. E tudo dentro de uma lógica de competitividade extrema, tá sempre um contra o outro, eu vou ser o meu próprio, sabe, tudo depende só de mim, e eu preciso garantir o meu, beleza? Eh, essa questão de estar sempre focado no próprio desempenho, sabe, na nossa própria agenda, tem que estar sempre cheia, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, assim, sabe? E várias outras coisas, assim, sabe? E como que a gente fica se vigilando, assim mesmo, se punindo quando a gente não tá performando tão bem quanto as outras pessoas parecem estar performando, assim, sabe? E a gente, qualquer momento de ócio, qualquer momento de lazer, que a gente não tá fazendo alguma coisa que seja voltada para trabalho, para produção, se a gente não tá fazendo alguma coisa, assim, que vai ter um retorno pra gente profissional, financeiro, assim, como que a gente se pune e se sente mal com isso, sabe? Como se tudo que a gente faz o tempo todo, cada segundo da nossa vida tem que ser voltado para isso, assim, com um intuito de crescimento profissional. E isso, né, se reflete num crescimento pessoal. E até a própria lógica de crescimento. Essa é uma problemática, assim, sabe? De como que a gente tem que estar sempre como se a gente fosse uma coisa que tem que ir crescendo exponencialmente, assim, sabe? A gente não tem altos e baixos, a gente não pode parar, não pode ir pra trás, tem que estar sempre indo pra frente, assim, sabe? O foguete não tem ré. E como que isso é problemático pra gente, assim, e completamente prejudicial pra nossa saúde mental, física, enfim, tudo isso. Talvez esse episódio fique um pouco mais longo do que os anteriores, mas tem algumas coisas que eu acho importante eu tratar aqui que eu não conseguiria falar em 20 minutos, assim. Eu preciso fazer alguns esclarecimentos sobre a minha. Não preciso, né? Mas eu quero fazer alguns esclarecimentos sobre a minha perspectiva e a minha posição em relação ao meio acadêmico e questão de ensino, assim, enfim, coisas que permeiam aí a vida profissional e pessoal, tá? Eu acho importante começar falando aqui que tudo que eu vou dizer aqui, que eu vou contar, vai ser baseado na minha experiência pessoal, assim. Então, não tem o intuito de formar uma regra ou criar uma verdade sobre o que é a experiência acadêmica, até porque isso não existe, né? A experiência acadêmica ou meio acadêmico, porque tudo isso é uma coisa que vai ser singular aí, tá? Na maioria dos casos. E então não existe isso de tentar sucintar em um universo, né, tão diverso assim, com tantas coisas diferentes, numa única narrativa, tá? Mas aí tem, né, o que eu quero fazer aqui mesmo é só comentar sobre como que isso tá permeando, o que que isso significa pra mim no âmbito pessoal, tá? Então eu não tenho o intuito aqui de falar profissionalmente o que que vocês devem fazer com a sua vida. Até mesmo porque o que a gente estabeleceu nos episódios passados aí que eu não tenho nada a acrescentar no âmbito profissional para sua vida, tá? Porque você está ouvindo aqui um ser humano que está desempregado,
tá? Que não conquistou nada de muito importante. Então eu não tenho como te ser um coach aí, tá? Então, se é isso que você tá procurando, você tá no lugar errado, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. E aí, como eu tava comentando aqui, tem duas coisas que eu quero, dois pontos aqui principais que eu quero tocar nesse episódio, que é sobre como a minha visão sobre a academia mudou, sobre o que é o meio acadêmico mudou durante a minha trajetória e o porquê que eu desisti, eu não continuei fazendo isso, tá? Não continuei no meio acadêmico, eu pessoalmente. E a outra coisa é sobre uma visão geral que as pessoas costumam ter do meio acadêmico, da ciência em si, e como como isso não é verdade, como o meio acadêmico ele é completamente heterogêneo e a gente encontra de tudo lá dentro, tá? Então, eu quero tocar nesses dois pontos aí nesse episódio. É importante trazer o recorte aqui de que quando eu entrei na universidade, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, muitas das minhas experiências, assim, acadêmicas se misturam com o meu próprio amadurecimento lá dentro, tá? Então, essa jornada aí foi de descobertas nos dois sentidos, tá? E aí a gente já começa falando sobre isso, sabe? Porque primeiro que eu não me imaginava entrando na universidade naquela época. Quem assistiu alguns episódios atrás aí me ouviu falando sobre isso naquele episódio de mediocridade, que eu disse que eu não imaginava que eu ia conseguir entrar pra universidade, mas eu acabei indo. E aí fui morar em outra cidade, enfim. Descobri o que era morar sozinho, de fato. E porque eu não achava que eu ia entrar na universidade, eu nunca tive esse objetivo concreto, assim, sabe? Eu tinha 18 anos, não sabia sobre muita coisa sobre a vida, sabe? E na minha antiga escola, tinha muito essa cultura do você precisa entrar na universidade, você precisa passar no vestibular e entrar. Então, era uma cultura voltada para isso, assim, dentro daquele colégio. E aí, e aí eu meio que fui num curso que eu me interessava mais, assim. E eu não me arrependo do curso que eu escolhi, inclusive. Mas. Porque eu gosto bastante do assunto. Mas. O que acontece com a maioria das pessoas é que a gente não sabe ainda nada sobre a vida, né? E aí a gente tem que tomar essa decisão aí que vai mudar completamente, né? Sei lá, vai moldar a nossa vida adulta por alguns anos, assim. Então, é meio louco pensar nisso. Que cada vez mais cedo a gente precisa já tá se preparando aí pra nossa vida adulta, entendeu? Hoje em dia, uma criança já nasce aí matriculada num cursinho de inglês e fazendo curso de digitação, de TI, de coisas, antes mesmo de aprender a falar o próprio idioma, o próprio português aí, a criança já tá aprendendo inglês, francês, espanhol e se preparando aí pro um futuro, tá? Então, cada vez mais cedo a gente precisa já estar preparado aí para pro mercado. E é óbvio que eu acho isso maluquice, tá? E aí, beleza, cheguei lá na universidade, na graduação, e aí eu já tive de novo aquele primeiro baque, né, do gap institucional, de o que eu precisava de conhecimento prévio com o que eles iriam me ensinar ali na universidade, né? Então, a bagagem que eu deveria ter tido e que eu não tinha, óbvio. E aí já foi o primeiro baque, assim, né? Fora, né, as questões econômicas, socioculturais aí, que envolvem todo o bastidor, né? De morar sozinho, manter uma casa, mesmo com bolsa, tudo, é difícil, é complicado quando você não vem de uma família mais abastada, né? E isso daí vai permeando a sua vida acadêmica também, beleza? Mas mesmo assim, né, mesmo com essa questão, eu consegui me formar na universidade dentro do período correto, né? Estipulado, sem eh, nunca ter reprovado em nenhuma matéria, assim. Então eu passei em tudo. E embora eu não me considere, assim, um cara inteligente, né, eu me acho bem.
bem burrinho, assim, na maior parte do tempo, eu consegui me formar dentro do prazo, assim, e sem grandes esforços. Eu nunca estudei para prova, por exemplo. Tudo que eu tinha de conhecimento, que eu precisava de conhecimento, eu tirava ali na hora da aula. Então, nos 4 anos, eu sempre fui bem dedicado em relação a isso. Eu nunca falhei, assim, de sair sem entender alguma coisa. Então, eu sempre busquei saber as coisas ali que estavam sendo me passadas e absorver todo o conteúdo que aquela pessoa estava me ensinando, meus professores, enfim. Então, eu consegui me manter dessa maneira, assim, e sem grandes dificuldades, eu consegui passar aí e me formar dentro do prazo, tá? Eh, Nunca virei noite estudando, nunca fiz nada disso. E quando eu tinha mais dificuldade, assim, eu sempre consegui suprir de outras maneiras, né? As minhas maiores. É o que eu tava falando, né? Tipo, eu não me considero muito inteligente, mas eu sou esforçado. E os maiores elogios que eu tirei dentro da graduação, dentro desses 4 anos, não era em relação ao meu conhecimento sobre. O meu conhecimento técnico sobre o que estava sendo ensinado. Tipo, não era o melhor da turma que sabia tudo sobre biologia, que sabia tudo sobre a teoria, nada. Todos os meus elogios eram sobre o quão caprichoso eu era com as coisas que eu fazia, quão esforçado eu era com os meus trabalhos, enfim, com as matérias, comprometido. E eu passei 4 anos sendo elogiado pela minha maneira de escrever. Então eu sei estruturar um texto, eu sei contar uma história, né, com começo, meio, fim, e os meus textos eram interessantes de ser lidos, tá? Então esses eram os meus elogios, não à toa eu decidi que eu ia escrever mais, né? Depois que eu terminei a universidade, que foi justamente por causa do tanto que eu ouvi sobre a minha escrita nessa época, né? E a minha relação com o conhecimento que eu adquiri na universidade, talvez seja ingênuo da minha parte, assim, mas sempre partiu de um ponto de curiosidade mesmo. Eu sempre quis saber e eu quis aprender as coisas que eu tava aprendendo lá. Eu realmente gostava de saber tudo aquilo, de aprender sobre aquilo, sabe? E eu via muita gente, e eu sempre participava de algumas discussões assim, onde as pessoas elas entravam assim para esse meio ou faziam algum tipo de pesquisa, alguma iniciação, alguma coisa assim, com o objetivo de isso vai ser bom para o meu currículo, sabe? E encarava todo o processo ali com esse objetivo, sabe? E eu via essas pessoas se frustrando tanto com as coisas assim, com as dificuldades, porque existe uma exigência grande da sua parte, assim, de ser bom nessas coisas, porque você tem esse objetivo, né? E é claro, né? Não tem nada de errado com isso. Longe de mim dizer que isso é um problema, tá? Mas, de novo, é, talvez seja ingênuo da minha parte dizer isso, mas eu nunca me importei muito com isso, sabe? E esse talvez tenha sido o grande problema, né? Que eu nunca tive essas grandes ambições. Talvez se eu tivesse essa vontade, essa fome, assim, eu tivesse dado mais certo com as coisas lá. Então, já é uma coisa mais minha mesmo, sabe? E eu sempre achava muito engraçado, sempre achei muito engraçado o, o quão a sério as pessoas levavam o, as pesquisas, assim. E eu tive um professor que até tirava sarro disso mesmo, e eu achava isso o máximo. Que é, por exemplo, a gente, pelo menos no meio em que eu tava inserido, a gente via muitos caras, assim, maioria caras mesmo, que eram, assim, bambambãs, assim, sabe? Pessoas bastante renomadas, é claro, né? Tem a sua importância. Mas pessoas que eram bastante renomadas, tinham nome, tinham presença e tinham um currículo de dar inveja mesmo, sabe? Era o máximo da pesquisa numa área determinada, assim, e tinha um grande valor aplicado a si. E essas pessoas se levavam muito a sério. E aí você parava pra ver assim, não querendo desmerecer ninguém, tá, gente? Mas você parava pra ver assim, a pessoa dedicou a vida a estudar uma molécula bem específica, sabe? Uma única.
coisinha ali que crescia somente num ambiente, sabe? E é uma coisa tão fechada, tão minúscula, tão ali, sabe? Tão particular. E aí, é claro que isso é importante, tem a sua importância. Tudo tem importância, assim, quando você vai ver no histórico da ciência, sabe? São pequenas descobertas que vão montando aí o quebra-cabeça dos grandes conhecimentos. Mas a pessoa, ela tava fechada ali naquele mundinho dela, e pra ela, claro, né? Ela passou boa parte da vida dela se especializando naquilo. Mas ela dava tanta importância como se aquilo fosse a coisa maior, sabe? Como se essa fosse a maior coisa do mundo, assim. De, 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 de bater boca, de a gente encontrar, assim, dois grandes cientistas, dois grandes doutores, né? Com um currículo enorme, batendo boca por causa de tecnicalidades, assim, que não fazia sentido pra mais ninguém, assim, sabe? E é claro, muita gente alivia essas discussões sobre, você usou um termo que não é utilizado, tal, blá, 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 e sabe, muita gente dava uma importância tão grande pra aquilo, e eu achava aquilo um barato, assim, eu achava muito engraçado o quão a sério algumas pessoas se levam, assim, e se enxergam, sendo que todo o conhecimento que ela adquiriu ali, né, todos os anos que ela dedicou ali, né, nesse negócio, pra um espaço tão pequeno dentro do mundo, dentro sei lá, do universo, da sociedade. E, enfim, gente que se leva muito a sério, assim. Eu sempre achei isso muito engraçado. E era uma coisa que no decorrer dos meus anos, assim, eu decidi que eu não queria fazer, que eu não queria ser, sabe? Eu não queria ser assim. Então, foi uma das primeiras decepções, assim, que eu tive. É claro que eu conheci muitos. Nem todo mundo é assim lá dentro, tá? Eu conheci muitas pessoas, muitos professores muito bons, assim. Eu tive professores excelentes, sabe? E eu agradeço muito por eles terem, por eu ter tido a oportunidade de estar perto deles e de ter absorvido alguma coisa ali do que eles falaram pra mim, que eles me ensinaram, sabe? E é o que eu tava falando, não existe uma única coisa dentro da universidade, ela é bem diversa, assim, sabe? Então tem pesquisadores e pesquisadores, tem pessoas e pessoas, né? Então, eu tinha decidido pra mim que eu não queria passar 20 anos da minha vida afunilando o meu conhecimento, gastando todo o meu tempo numa coisa que ia me deixar tão restrito a uma única área, a um único tipo de conhecimento, uma única coisa, assim, sabe? Foi a primeira coisa a primeira decisão que eu tomei, de que eu não queria ser assim. E aí a gente já entra no segundo ponto, que é sobre, cara, não existe, a gente tem uma ideia sobre o que é a universidade, que a gente vê nos filmes, a gente vê nas discussões do pessoal falando dos esquerdistas, as universidades estão cheias de esquerdistas. E é engraçado porque eu encontrei gente de todo tipo na universidade, sabe? Logo no primeiro ano, eu cheguei lá e eu me deparei com um grupo de orações. E aí tinha um grupo assim que eles se diziam, né? Que ia aceitar todas as religiões, mas, né, eles chamavam a gente com um convitinho com crucifixo, uns elementos, né, uns textos mais cristãos mesmo, né, e era um grupo de orações, né, de preces, né, com uma coisa ali mais voltada pro cristianismo mesmo, sabe? E, enfim, era um grupo de alunos lá, de pessoas ligadas à universidade, mas que se juntavam ali para fazer práticas religiosas. E aí nada contra, né? Cada um com a sua vida e tal. Mas é uma coisa que foi me broxando com o tempo na universidade. E eu fui percebendo que não é só porque, né, que tá numa universidade que tudo ali vai ser científico, que tudo ali vai ser confiável. Então eu vi muita coisa. Eu vi grupo de yoga, eu vi gente se reunindo para falar sobre, enfim, práticas de pseudociência, né? Para falar sobre reiki, constelação familiar. São coisas que foram adentrando, assim, na universidade, no conceito acadêmico, sabe? De um jeito.
e que eu não esperava encontrar essas coisas lá dentro, sabe? Tipo, coisa de acupuntura, coisas que não tem muito, não sei, sabe? Uma coisa mais espiritualizada dentro da universidade, e aí abre umas conversas estranhas, sabe? Eu tinha professores que eram anti-vacina, que postaram um vídeo votando lá era época de eleição lá, então, época de eleição de Bolsonaro ainda, inclusive. E postaram um vídeo na urna, votando com pistola na mão, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de naipe, assim. E eram professores renomados, igual eu falei, né? Que na área dele ele devia conhecer muito sobre a área de estudo dele, né? O conhecimento específico dele sobre aquilo devia ser enorme. Não tô tirando esse mérito, mas sobre o resto, né? E a gente espera, né? A gente não, quer dizer, a gente não espera encontrar isso dentro de uma universidade. Mas tinha bastante. Eu encontrei bastante lá.